estamos recebendo aqui o sociólogo e cientista político, Dr. Arnaldo Santos, para falar no nosso documentário Ceará, Nossa História, Nossa Gente. Dr. Arnaldo, como foi e por que Tasso Gereissati indica o jovem prefeito Ciro Ferreira Gomes às eleições de 1990? Bom, primeiro é preciso contextualizar esse momento. O estado do Ceará vive, nessa época, o que nós poderíamos chamar de um momento de ruptura. Ou seja, está se construindo um novo paradigma de se fazer política do ponto de vista administrativo no estado do Ceará. Pós época dos coronéis, com a primeira eleição do governador Tasso Gereissati, o Ceará inicia um novo processo, cuja característica principal era a mentalidade empresarial na coisa pública. A austeridade, por exemplo, era uma marca muito forte nesse instante. Da mesma forma que era uma marca também a intolerância, a falta de diálogo, notadamente com as instâncias políticas, implantada pelo governador Tasso Gereissati, logo no início do seu governo. O então jovem deputado Ciro Gomes, exercera até então a liderança do governo Tasso Gereissati na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E sem exagero, durante 365 dias por ano ele era vaiado, bastava pôr os pés na Assembleia Legislativa. Isso já dá muito bem uma indicação dessa forma imperial do estilo de governar de Tasso Gereissati na época. Concomitantemente a isto, Fortaleza é uma cidade, neste período, na administração da prefeita Maria Luísa Fontinelli, extremamente agredida, maltratada, porque todos se recordam dos problemas que Fortaleza enfrentava em vários setores. Não só na questão, por exemplo, da limpeza pública, em que montanhas e montanhas de lixo se acumulavam pelas ruas, mas as frequentes greves, seja no sistema de transporte público, seja nos próprios meios da saúde, no setor da educação. Então, vislumbrara naquela época o governador Tasso Gereissati que o jovem deputado Ciro Ferreira Gomes representava, assim como ele, o novo para se iniciar, quer dizer, também no âmbito municipal, essa quebra, digamos assim, de paradigma no modo de governar. E, efetivamente, o deputado Ciro Gomes, ele reunia umas outras qualidades importantes, como, além da sua juventude, a sua capacidade de verbalização. Fala muito bem, tinha uma boa formação, inclusive jurídica. Não esqueçamos que oriundos, quer dizer, com DNA político, seu pai fora prefeito de Sobral, e ele, então, naquela época se destacava. Por isso, foi escolhido pelo então Tasso Gereissati para ser primeiro seu líder na Assembleia e, posteriormente, candidato à Prefeitura de Fortaleza. E era um momento também em que os próprios partidos, que a essas alturas já esboçavam ruptura com o governador Tasso Gereissati, inclusive o seu partido, o PMDB, nessa época, carecia, evidentemente, de um nome que pudesse empolgar, digamos assim, sobretudo as massas em Fortaleza. E foi nesse contexto de mudança, de ruptura com o modo de se fazer política e de se administrar o estado do Ceará, que o então deputado Ciro Gomes é escolhido prefeito de Fortaleza, tendo como vice um político até então meramente burocrático, que foi o seu vice, o depois prefeito Juracy Magalhães. Doutor Juracy, apesar de ter um homem fundador do velho MDB e posteriormente PMDB, ele historicamente nunca exerceu nenhuma função político-partidária, a não ser a burocracia, a não ser organizar o partido, cuidar do marco regulatório do PMDB. E naquele momento, guindado a vice-prefeito, candidato a vice-prefeito do então candidato Ciro Gomes. Tornar Ciro Gomes governador foi uma jogada arriscada de Tasso, afinal, ele não era empresário e muito menos pertencia ao grupo do SIC. Não, eu não vejo dessa forma. Não obstante,
várias correntes de pensamento admitirem, quer dizer, esse risco, eu não via, por vários aspectos. Se estávamos no momento de construção de novos paradigmas para a política administrativa, o jovem Ciro Gomes, então prefeito de Fortaleza, o mais jovem prefeito de capitais do Brasil, o mais bem avaliado de todas as administrações por todos os institutos de pesquisa que semestralmente avaliavam, quer dizer, o impacto das administrações. Com boa formação, não só universitária, mas também política, com uma capacidade de utilização dos meios de comunicação como ninguém no estado do Ceará, porque, dentre outras qualidades, o Ciro Gomes tem uma capacidade de comunicação muito grande, utilizava os meios de comunicação da forma como só um político inteligente e experiente, apesar da juventude, poderia fazê-lo. Existia o então chamado de primeiro-ministro, que era o secretário do governo Tasso Gereissati, o Sérgio Machado, que também era empresário, que os institutos de pesquisa o colocavam, digamos, como o mais bem avaliado para suceder o Tasso Gereissati. E ele, Sérgio Machado, de certa forma, trabalhou durante todo o período que foi secretário de governo com esse objetivo, criando as condições para ser o indicado. Entretanto, o governador Tasso Gereissati, na época, vislumbrou no então prefeito de Fortaleza, por todas essas razões que aqui já mencionamos, como a melhor opção para dar continuidade a esse processo de ruptura, né, que ele tentava implantar no estado do Ceará à época. E o resultado eu não preciso aqui dizer, porque todos os cearenses conhecem. Ele se elegeu governador, depois teve que deixar o governo no último ano, porque foi convidado pelo então presidente Itamar Franco, que assumira também como vice do então empichado presidente Fernando Collor de Mello. Ele foi convidado para ir para o Ministério da Fazenda. Lembremos-nos, iniciava-se ali a implantação do famoso Plano Real, que deu aos brasileiros hoje os resultados que estamos vivenciando. Na época ainda era URV, porque teve uma fase de transição em que a moeda chamou-se URV, e foi o então jovem governador do estado do Ceará, Ciro Gomes, o convidado para assumir o Ministério da Fazenda e fazer com que a URV e, posteriormente, o Plano Real se consolidasse como acabou se consolidando. Como fica o governo Ciro com o Pacto de Cooperação fundado por Amarílio Macedo? Olha, o Pacto de Cooperação já é, digamos assim, a extensão do primeiro movimento fundado pelo empresário Amarílio Macedo. Amarílio, lembremos-nos, coordenou o que se convencionou chamar no estado do Ceará de Movimento Pró-Mudanças, que foi este Movimento Pró-Mudanças que criou, digamos, as condições, as bases para a candidatura Tasso Gereissati à época no SIC. O Movimento Pró-Mudanças teve uma importância fundamental, não só na eleição do então candidato Tasso Gereissati, como na eleição do então candidato a prefeito Ciro Gomes e do então candidato a governador Ciro Gomes. Por quê? Porque foi, digamos assim, um embrião de mobilização da sociedade cearense, notadamente a partir dos chamados segmentos organizados. Porque como vínhamos de mais de 20 anos, 23 anos de ditadura militar, a sociedade encontrava-se naquela inércia, que é típico das sociedades que passam por movimentos autoritários, como o Brasil passou. Ou seja, não tínhamos a cultura de participação política, de mobilização, de reivindicação. E o Amarílio, nesse sentido, teve uma percepção muito importante e deu a sua contribuição ao Estado do Ceará quando fundou este movimento. Já na fase do Ciro Gomes governador, o Pacto de Cooperação era um movimento que, extraído do movimento Pró-Mudanças, quer dizer, empresários, né, dos mais vários setores do estado do Ceará, sem nenhuma, digamos assim, formalmente, institucionalmente, vinculação política, se organizavam para debater questões corporativas. Na maioria das vezes, era o que compunha a sua pauta. E esse Pacto de Cooperação tinha, como tem ainda hoje bem menos, como agenda, uma vez por semana, se reunia em um determinado salão aqui de uma entidade em Fortaleza e levar, ora, o governador,
ora o prefeito, ora um secretário de Estado, dependendo do assunto em pauta, para discutir os problemas e, consequentemente, as soluções e encaminhar. Era uma espécie assim de fórum de discussão da sociedade civil de forma mais espontânea. A relação do Ciro com o Pacto de Cooperação, ela não foi assim com a mesma ênfase que foi do período Tasso-Gereissati, mas ela manteve-se de forma harmônica e acho que, inclusive, um tanto quanto salutar nesse sentido, embora não tivesse, digamos assim, a receptividade que teve no governo Tasso-Gereissati. Como Ciro diferenciou-se de Tasso no modo de governar? Bom, aí tem uma diferença muito clara. Primeiro porque o Ciro não trazia a cultura, quer dizer, empresarial. O Ciro trazia a cultura, a formação política como político que sempre foi. O autoritarismo, o imperialismo, o rompimento, os rompantes que o governador Tasso-Gereissati utilizou frequentemente em seu governo, não se verificou no governo do Ciro na mesma proporção, embora em alguns momentos, sim. A diferença básica é que o Ciro conseguiu um relacionamento com os políticos, conseguiu manter um diálogo com a classe política, sem chamá-la de sem vergonha, de vagabundos, como o Tasso-Gereissati o fez em algumas ocasiões. Então, o Ciro tinha, e como tem até hoje, essa capacidade de dialogar com os setores, embora mantendo um diálogo com altivez, sem sucumbir, portanto, aquilo que o governador Tasso-Gereissati já havia quebrado no estado do Ceará, que era o clientelismo, o assistencialismo, e todo o ismo que a gente conhece, que permeou a política brasileira e ainda permeia hoje em alguns setores da sociedade. Mas a marca diferencial entre o Tasso e o Ciro, eu poderia dizer isso: o Ciro conseguiu se relacionar bem com a classe política, afinal ele era extraído dessa classe política, sem se confrontar com o seu mentor político, que era, como disse, sucumbir à famosa modo tradicional de governar, de fazer política no estado do Ceará. Podemos dizer que, para ratificar a ideia de grande líder destemido, Ciro Gomes usou como poucos a mídia? Certamente. Mas ele usou a mídia não, quer dizer, porque ele buscava a mídia para, com isso, se popularizar, porque isso é típico dos governantes populistas, o Ciro utilizou-se muito bem da mídia porque ele era notícia, primeiro, por ser governador do estado do Ceará, ser bem avaliado, porque ele repete a boa avaliação que teve na prefeitura também no governo, por ser também o mais jovem governador da época, quer dizer, dos estados brasileiros, por ser oriundo de um grupo que, não obstante ter todas as suas bases e raízes no meio empresarial, ele mereceu a confiança e sendo oriundo das raízes políticas, tendo o DNA político, portanto, mereceu essa confiança. E a forma com que o então governador Ciro Gomes se referia e refletia sucessivamente sobre os problemas não só do estado do Ceará, mas pelos problemas brasileiros, o catapultou, o projetou a uma liderança nacional. Porque o Ciro, com o olho no regional, ele sempre pensou no nacional e no global a partir das suas reflexões, seja elas do ponto de vista político, seja do ponto de vista administrativo, nos vários setores, como, por exemplo, da economia brasileira. Não é à toa que ele, por 2 vezes, foi candidato à presidência da República e, em uma delas, ele esteve muito próximo de ir para o segundo turno das eleições presidenciais. Mas foi essa mesma capacidade de se relacionar bem com a mídia, de utilizar-se bem dos espaços que lhe eram franqueados pela mídia, por entender e ter uma compreensão muito substantiva sobre os problemas do estado do Ceará, do Nordeste e do Brasil, foi essa mesma capacidade que o derrotou
né, da vez que ele quase foi para o segundo turno na sucessão presidencial. Porque quem muito fala, já diz o provérbio popular, muito erra. E ele acabou por utilizar indevidamente de algumas expressões, de alguns chavões que lhe prejudicaram bastante. Podemos dizer que o governo de Ciro foi uma continuação do primeiro governo de Tasso, apesar dele ter deixado o governo para ser ministro da Fazenda do governo Itamar? Se você compreender continuação como um modelo, digamos, que buscou, do ponto de vista administrativo, aprofundar as mudanças e, consequentemente, resolver os problemas, pelo menos os mais agudos e mais urgentes da população, sim, nesse sentido, é uma continuação, porque se buscou, ele e sua equipe trabalharam nessa perspectiva, e isso não se pode negar. Por outro lado, você não pode dizer que foi continuação na forma de governar, que foram formas de governar completamente diferentes, como eu mencionei no início da nossa conversa aqui. Porque, repito, os estilos foram diferentes. Enquanto o estilo Tasso Gereissati foi marcadamente pelo imperialismo, pelo mandonismo, pela falta de diálogo com os setores da sociedade, de certa forma, até poderíamos considerar assim um tanto quanto um governo de curriola, ou seja, a curriola do setor empresarial, do que nos fala Oliveira Viana, do curriolismo, porque nós temos dois fenômenos na política do Nordeste, o coronelismo e o curriolismo de que fala Oliveira Viana. Então, o Ciro não teve essa marca. Ele foi um governo mais aberto, de mais diálogo para os demais setores, fundamentalmente para os setores da política, ainda que com seu viés tradicional, que o Tasso tanto desprezou. Então, nesse sentido, ele teve a continuidade na busca de aprofundar as mudanças que o Estado reclamava, para mitigar, pelo menos, os problemas mais urgentes e agudos da sociedade cearense, mas ele não foi continuação na forma de governar. Ultrapassando esse período, passando pelo segundo governo do Tasso Gereissati e chegando ao governo do Lúcio Alcântara, como você avalia hoje o governo do Cid Gomes? Olha, o governo do Lúcio Alcântara foi um governo em que você não tem assim uma marca. O ex-governador Lúcio Alcântara é um homem da maior envergadura política do estado do Ceará, exerceu todas as funções importantes que um cidadão político pode exercer, desde prefeito de Fortaleza, a governador do estado, a senador, a deputado federal. Mas o seu governo, não obstante o apoio que ele recebeu desse mesmo grupo que apoiou o Ciro Gomes, que era o grupo do PSDB, mas ele, de alguma forma, fez uma política mais tradicionalista que o Tasso houvera, quer dizer, à época, quebrado, digamos assim, ou pelo menos tentado quebrar. E isso, de alguma forma, essa forma mais convencional do governador Lúcio Alcântara, não deu ao seu governo a dimensão que o cidadão político Lúcio Alcântara tem, sob o ponto de vista da política. Portanto, foi um governo que, do meu modo de perceber, ele carece de algo que a gente pudesse ressaltar. Isso não significa dizer que tenha sido um mau governo, que tenha sido um governo de outros mau, digamos assim, encaminhamento da política e da administração. Não quero dizer isso. Apenas no sentido de que foi um governo muito normal, muito convencional, que quebrou aquele ritmo que o Estado do Ceará vinha seguindo dos três governos Tasso Gereissati no governo Ciro Gomes. Ele não conseguiu se destacar, para resumir. No atual governo, você tem aí uma guinada muito grande, muito forte. O jovem governador Cid Gomes, sem nenhum favor,
a exemplo do seu irmão, tem tido uma marca de governo muito significativa, até mais significativa do que o seu irmão Ciro e o próprio governador Tasso Gereissati. Também você tem que se levar em conta o contexto histórico, a conjuntura política, né? Enquanto Tasso Gereissati e Ciro Gomes governaram ainda no início da implantação da democracia e que o Brasil enfrentava problemas econômicos muito graves, Cid Gomes não, pega uma quadra econômica, que apesar de algumas crises, mas pega uma condição econômica e social do Brasil como um todo extremamente favorável para que se faça, para que um governante possa empreender uma marca administrativa. E ele tem conseguido fazer isso, não só nas chamadas, digamos assim, intervenções estruturais, nas bases econômicas que ele está montando no estado do Ceará, com uma infraestrutura de base marcadamente pela indústria pesada. Veja o que acontece hoje no complexo portuário do Pecém, que, diga-se, é marca do governo Tasso Gereissati, o Porto Pecém, é bom a gente não esquecer isto. Se você olhar nos equipamentos hoje do setor de comércio e de turismo, há uma marca muito significativa do atual governador. Mas o mais importante e que nós não ainda estamos percebendo, porque esta é uma ação administrativa cujos resultados exigirão pelo menos uma década, portanto, é aí de médio prazo, o governador Cid está fazendo e ainda não estamos percebendo, porque, repito, os resultados só perceberemos em pelo menos uma década, que é na área da educação, sobretudo na área da educação profissional. O que está acontecendo hoje no estado do Ceará, com as mais de 100 escolas profissionalizantes, para a formação de técnicos nas mais diversas áreas que o Estado está a precisar, para dar suporte a essa indústria de base que está se instalando no estado do Ceará, esta será a grande marca. Eu poderia dizer que acontece hoje no estado do Ceará e no Brasil como um todo, que eu estou, como sociólogo e cientista político, chamando de revolução silenciosa, que é a formação para o trabalho desses jovens todos que estão vindo aí e que mais tarde nós perceberemos os resultados, porque este é um potencial enorme e que ninguém tira de quem tem o privilégio de obter, que chama-se conhecimento. E, nesse sentido, o governador Cid Gomes está imprimindo uma marca muito significativa, porque eu não sei se no número, sobretudo nas economias desenvolvidas, você tem uma relação que é o seguinte: para cada 5 técnicos de nível médio, você tem um técnico de nível superior. Nós, do Brasil, temos uma inversão. Apesar de ser uma minoria que tem nível superior, mas na proporção direta, você tem para cada 5 técnicos de nível superior, você tem apenas um do nível médio. Ora, e a indústria no mundo inteiro não é feita pelos técnicos de nível superior. A economia no mundo inteiro é feita pelos técnicos de nível profissionalizante, de nível médio. E o governador Cid Gomes teve essa percepção e, dentro do que eu chamo de trajetória do conhecimento, ele preencheu essa lacuna e nós vamos perceber os resultados disso em pelo menos uma década. Muitíssimo obrigado. E com esta participação do Dr. Arnaldo Santos, que é sociólogo e cientista político, nós concluímos o nosso documentário Ceará, Nossa História, Nossa Gente.